Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges, sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o escritor desse livro, A Bíblia sob Escrutínio. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deus e Homens. E hoje vamos falar sobre o tenebroso relato bíblico da bruxa de Endor. Muitos contos lendários geralmente relatam a existência de bruxas. Uma bruxa é geralmente retratada no imaginário popular como uma mulher antiquada, com nariz grande e enrugado, exímia e contumaz manipuladora da magia negra e dotada de uma gargalhada terrível. Por outro lado, alguns autores utilizam o termo para designar as mulheres sábias, detentoras de conhecimento sobre a natureza e possivelmente magia. Algumas bruxas que adquiriram no passado alguma espécie de notoriedade, como por exemplo as famosas bruxas de Salem, se tornaram personagens muito citados na literatura, no cinema. Inclusive, tem até uma festividade mundialmente conhecida como o Dia das Bruxas, que é uma festividade que ocorre em quase todo o mundo e milhões de pessoas celebram. Visto que a Bíblia é um livro cheio de mitos e lendas, como venho falando aqui nesse canal diversas vezes, ela não poderia ficar de fora nessa questão de bruxas. A Bíblia, como qualquer livro de ficção, também tem um relato sobre bruxas. Isso mesmo. Você aí religioso, você aí que tem uma Bíblia na sua casa, você sabia disso? A Bíblia traz um famoso relato sobre uma bruxa. Essa bruxa, ela é reconhecida pela cidade onde ela morava. Ela é chamada na Bíblia de a bruxa de Endor. Tanto para o judaísmo, como para o cristianismo e para as práticas espirituais pagãs, a bruxa de Endor é uma lenda importante que aparece no Antigo Testamento. É um personagem misterioso na tradição bíblica. Você acha que eu estou inventando essa história? Abra a Bíblia que você tem aí na sua casa, seja qual for a versão. Abra no primeiro livro de Samuel, capítulo 28. A Bíblia não poderia ficar de fora nesse quesito de relatos de bruxa. Visto que relatos de bruxa estão em quase todos os livros de ficção, a Bíblia não poderia ser diferente. Se você ler aí no seu próprio exemplar da Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, você vai se deparar com a história do rei Saul, que, diante de uma guerra que ele estava enfrentando contra os filisteus, ele ficou temeroso devido ao tamanho do exército dos filisteus. E segundo o relato bíblico, o rei Saul tenta achar algum presságio, tenta saber qual será o desfecho dessa guerra. Então, primeiro ele consulta os profetas de Israel. Mas, segundo o relato bíblico, o rei Saul, ele não estava muito bem, numa boa relação com o Deus bíblico, e os profetas de Israel nada disseram ao rei. Então, ele tenta consultar os seus próprios sonhos, que no passado eles tinham muito costume de consultar os sonhos para saber o desfecho de certas batalhas. Mas também ele não consegue obter uma resposta satisfatória. O rei Saul chega até mesmo a consultar Urim e Turim, que eram objetos de sorte usados antigamente para saber a vontade do Deus bíblico. Mas, novamente, ele não obtém uma resposta satisfatória. Desesperado, ele pergunta se existe alguma bruxa ali por perto, para que ele possa consultar
alguma bruxa que possa invocar algum profeta, né, que já havia morrido, o espírito de algum profeta. Né. Em especial, ele estava interessado que essa suposta bruxa invocasse o espírito do profeta Samuel, que era um famoso profeta em Israel, que havia morrido recentemente, mas que Saul tinha muito contato com ele quando ele era vivo. Então, os seus assessores ali, os assessores do rei Saul, dizem que o próprio rei havia proibido, né, as bruxas ali no território de Israel. Mas eles lembram ao rei Saul que havia uma mulher na cidade de Endor que praticava a bruxaria. O rei Saul, então, resolve se disfarçar e foi até a cidade de Endor, atrás dessa famosa bruxa. Ele chega na casa da bruxa e pede para que ela invoque o espírito do falecido profeta Samuel. A bruxa de início fica temerosa, né? Pois, segundo ela, o rei havia proibido a prática de bruxaria ali no reino de Israel. Então, ela fica temerosa, né, pensando que poderia ser morta se invocasse esse espírito. Mas o rei Saul, disfarçado, garante a ela que nada irá acontecer a ela. Diante dessa garantia que o rei Saul deu a ela resolve fazer então o seu ritual. Ali ela faz todo um ritual de magia e invoca o espírito do profeta morto Samuel. E segundo o relato bíblico, o espírito realmente aparece. O espírito aparece diante do rei Saul e começa a conversar com ele. Nesse diálogo, o rei Saul pergunta ao espírito do profeta Samuel qual seria o desfecho da batalha. E o espírito do profeta Samuel diz claramente ao rei Saul que ele não ia ser bem sucedido nessa batalha, que ele ia ser derrotado nessa batalha, e que tanto ele como seus filhos iriam morrer nessa batalha. Por volta da criação da Septuaginta grega, que é a tradução das escrituras hebraicas para o grego, a bruxa de Endor foi descrita na Septuaginta grega como uma espécie de ventrílogo. Isso mesmo, aquele mágico que fica usando um bonequinho e ele fala de maneira bem despistada e mexe com o bonequinho, fazendo as pessoas entenderem que o boneco é que está falando. Então, refletindo o desejo ali dos tradutores para mudar o sentido da história original contada em hebraico, que era uma história assim, né, que envolvia bruxas, né, que era um tema muito delicado na época, os tradutores colocaram uma palavra que significa ventrílogo, para dar a entender que, na realidade, essa bruxa ela usou um truque mágico ali diante de Samuel, que ela mesmo é que se disfarçou, né? Disfarçou uma voz, né? Para dizer que era a voz do falecido profeta Samuel e enganou o rei Saul ali, fazendo um truque, uma mágica, e fez com que o rei Saul realmente acreditasse que estava falando com o espírito do falecido profeta Samuel. A história da bruxa de Endor foi muito discutida e debatida durante a Idade Média pelos bispos católicos, principalmente por causa da importância de uma figura feminina praticando magia. Muitos defendiam o conceito de que um demônio, ou até mesmo o próprio diabo, é que falou com o rei Saul, se passando pelo profeta Samuel. Muitos defenderam essa interpretação na Idade Média. Mas, sobrevivendo a qualquer conflito de interpretação, essa história sobre a bruxa de Endor
foi de extrema importância para os reformadores João Calvino e Martim Lutero. Essa história foi muito citada em suas obras por volta do século XV, durante a Reforma Protestante. Os pagãos, os místicos, eles mais tarde definiram essa bruxa de Endor como uma das mais antigas bruxas de que se tem notícia. Hoje, a bruxa de Endor é tida como uma das primeiras mulheres ligadas à bruxaria. E alguns estudiosos de religião, inclusive, sugerem que ela poderia ser um profeta. De qualquer modo, sua influência no mundo moderno é indiscutível, principalmente nos gêneros literários e na ficção científica, porque nós encontramos referências à bruxa de Endor em diversos romances, contos e poemas. Por incrível que pareça, até mesmo na icônica série de filmes Star Wars, né, na série Guerra nas Estrelas, nós encontramos uma referência a essa bruxa que é citada na Bíblia, a bruxa de Endor. Se você já assistiu os filmes da série Guerra nas Estrelas, você vai se lembrar que no filme O Retorno de Jedi existia uma lua florestal que era a residência dos Ewoks, que eram aqueles bichinhos que parecem ursos. E essa lua florestal, ela era chamada de lua florestal de Endor. Olha só, né? Fazendo uma referência à cidade, né, de Endor, que a Bíblia diz que a bruxa morava. Então a gente vê que até mesmo, né, na série Star Wars, vemos uma referência a essa famosa bruxa citada na Bíblia, a bruxa de Endor. Agora, a que conclusão podemos chegar sobre esse relato tenebroso da bruxa de Endor, que está registrado na Bíblia? Bom, é mais uma prova de que a Bíblia é um livro cheio de mitos e lendas. Porque qualquer pessoa razoável sabe que essa história de bruxas, né, essas histórias de magia, isso aí é coisa comum em livros de ficção. E a Bíblia, como eu já falei aqui várias vezes, é um livro cheio de mitos, de lendas, né, que contém muitos relatos fictícios. E esse relato da bruxa de Endor provavelmente era uma lenda que era passada oralmente ali entre os judeus e que foi, né, tomando contornos épicos. E quando os judeus resolveram colocar por escrito, eles criaram esse relato, né, esse relato sinistro da bruxa de Endor. Agora, infelizmente, muitos religiosos, né, que ainda insistem em defender a Bíblia como um livro inspirado por Deus, ficam um pouco constrangidos com essa passagem. Né? Não só essa, mas diversas passagens. Essa é apenas uma. Né? Eu já fiz aqui mais de 60 vídeos falando sobre diversas contradições, incoerências, mitos, lendas. E esse é apenas mais um. E, como os demais relatos que deixam eles constrangidos, eles normalmente tentam, né, achar uma explicação mirabolante, fazer um contorcionismo teológico, né, como eu já falei aqui nesse vídeo. Né. Durante a Idade Média eles tentaram dizer que na realidade era o diabo que estava ali se passando pelo profeta Samuel. Né. Quando fizeram a tradução do hebraico para o grego, eles colocaram uma palavra lá que significa ventrílogo, para dar a entender que na realidade essa mulher usou um truque ali, né, para que o rei Saul achasse que estivesse falando com o espírito de Samuel, mas na realidade era ela que falava, despistada ali, usando um truque. Né? Outros já dizem que esse relato é uma metáfora, é simbólico, né?
Quer dizer, eles usam ali diversas explicações para tentar suavizar, para tentar branquear esse relato, pois é um relato que realmente deixa eles numa situação muito embaraçosa, né? Um livro que se diz inspirado por Deus, um livro que, segundo eles, diz relatos autênticos e verídicos. Trazer um relato como esse, que fala até em bruxas, né? Fazendo magia, então quer dizer, fazendo feitiços, então isso realmente é um relato muito embaraçoso para eles. Mas, infelizmente, a maioria dos religiosos ainda se apegam e ficam insistindo, criando essas explicações, né? Tentando, de todas as formas, dar um sentido mais lógico a esse relato. É uma pena, porque a explicação mais simples é justamente encarar esse relato como um mito, uma lenda, né? Como um relato fictício, como diversos relatos de bruxas, né, que a gente vê aí nos livros de ficção. Este era o assunto que nós iríamos analisar hoje. Se você gostou do vídeo, dá o joinha aí para nós, estoura esse like aí para nós. Isso é muito importante para que o nosso vídeo tenha um alcance maior. E se inscreva em nosso canal. Eu já percebi no Analítico que muitos que assistem os nossos vídeos não são inscritos em nosso canal. Então, se inscreva em nosso canal. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Tá vendo aqui no cantinho? Clica nele, se inscreva em nosso canal. E não apenas se inscreva, acione o sininho de notificações. Toda semana fazemos um vídeo novo, abordando, né, as contradições, as incoerências, os mitos, as lendas, os valores de moral absurdos, injustos, né, os erros científicos, históricos, encontrados na Bíblia. Então, acione o sininho de notificações, porque assim que a gente subir o vídeo, você será notificado. Comente o que você achou do nosso vídeo, diga aí, né, o que você acha desse tenebroso relato da bruxa de Endor, e compartilhe nosso vídeo com seus contatos. Se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar, como sempre, na descrição desse vídeo os links aonde você pode adquirir meu livro. Meu livro é vendido nos principais sites de venda online do Brasil, como a Livraria Cultura, Saraiva, Submarino, Amazon e até mesmo no meu próprio site. Você pode comprar o meu livro diretamente do meu site. Basta você clicar www.deuseshomens.com.br. Assim você poderá adquirir o meu livro diretamente do meu site. E se você desejar assistir os mais de 60 vídeos que nós já fizemos no nosso canal, eu vou deixar aqui, como sempre, na descrição os links dos outros vídeos que nós já fizemos em nosso canal. No mais, eu desejo uma excelente semana a todos e até nosso próximo vídeo.